Oiê, como você está? Já estamos, gente, na segunda metade de agosto. Dá para acreditar? Não, esse mês ele não passou voando, ele passou atropelando, né? Que isso? E a gente teve um eclipse na semana passada. O episódio, inclusive, foi um pouco mais denso, né? Pra gente falar mais sobre o eclipse. E aí, como foi para você? Como está sendo toda essa vibração, todas essas possibilidades oferecidas pelo universo? Bem, antes da gente falar sobre o céu dessa semana, quero dar as boas-vindas para você que acabou de chegar. Já pega o seu lugarzinho, senta aqui com a gente no nosso círculo, que sempre tem espaço para mais um. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que uma pessoa sábia não é aquela que sabe de tudo, é aquela que tem consciência de que sempre há algo mais para aprender. Então, quem tem conhecimento é a pessoa também que sabe fazer as melhores perguntas. Eu até já falei isso aqui outras vezes, né? Mas é sempre bom relembrar que nada é definitivo, nada é assim preditivo, vai acontecer isso e pronto. A gente trabalha com as possibilidades e tudo sempre, tudo dentro da sua vida depende das suas escolhas, do que você define fazer, com aquela informação que você tem, né? Então, as perguntas que eu faço é para que você reflita e pense: isso está acontecendo comigo? Eu estou sentindo realmente isso, estou me identificando, mas e daí? O que eu faço com isso? Qual o passo que eu vou dar? E aí é você exercendo seu livre-arbítrio com a informação que você tem, né? Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o céu. Na semana passada, a gente falou muito sobre aquilo que existe por trás das nossas vontades. O eclipse em Leão trouxe uma pergunta que para mim é muito mais interessante do que simplesmente o que eu quero manifestar. É mais um por que eu quero aquilo que eu quero. Porque às vezes existe um desejo verdadeiro ali, mas tem vezes que pode existir também a vontade de provar alguma coisa, de ser reconhecida, de receber validação, ou até de se tornar uma versão de nós mesmas que imaginamos que deveríamos ser. Hum. E quando a gente repara nos movimentos dessa semana, que está chegando agora, dá para perceber que ela vem quase como um segundo capítulo dessa conversa que a gente já teve. Porque depois de olhar para dentro e perceber nossas intenções, né, o que está por trás daquilo tudo, chega uma hora que precisamos perguntar: tá, e agora? O que eu faço com isso? E essa pode ser uma das maiores questões que a gente vai enfrentar nesses próximos dias. Dentro de tudo aquilo que eu desejo, o que realmente merece a minha energia? A gente começa a semana com uma energia que pode deixar essa resposta um pouco nebulosa. Marte forma uma quadratura, que é aquele movimento, né? Um aspecto mais desafiador com Netuno. Já nessa segunda-feira, dia 17, e, gente, mais um dia, mais uma segunda com quadratura para dar aquele sacode. É, eu nem vou ficar lembrando mais que toda segunda tem uma quadratura ou uma oposição aqui pra gente. Mas então, o que que esse aspecto fala? Marte vai falar da nossa capacidade de agir, de tomar iniciativa, de ir atrás das coisas. Netuno, por outro lado, pode deixar tudo mais difuso. Às vezes, ele amplia a nossa sensibilidade, a nossa imaginação, né? Ele que rege peixes, mas também pode dificultar a percepção do que é concreto. Então, pode existir aquela sensação de eu quero fazer alguma coisa, mas não sei exatamente o que é. Ou pior, agir muito sem ter clareza de para onde estamos indo. Uma boa reflexão aqui pode ser a de não confundir movimento com progresso. Porque nem sempre toda ação é necessária. Às vezes a gente está ocupadíssimo ali simplesmente porque está tentando fugir da sensação de não saber o que fazer. Então, se você perceber que essa semana você está querendo resolver tudo imediatamente,
talvez valha a pena se perguntar: eu realmente sei para onde estou indo ou estou apenas tentando me livrar da ansiedade de ficar parada? Conheço bem essa sensação. Quem nunca? E eu aprendi que muitas vezes a gente só precisa de um pouco mais de clareza e não necessariamente de continuar agindo o tempo todo, né? Curiosamente, poucas horas depois, no mesmo dia 17, segunda, Mercúrio encontra Saturno de uma maneira muito mais estruturada. Ele vai formar um trígono, que é aquele movimento assim, muito bom. É como se o céu dissesse: então vamos colocar as coisas no papel. Pensar, mas com calma, organizar, separar o que é possibilidade daquilo que é realidade. E eu gosto muito desse aspecto porque ele não fala de abandonar nossos sonhos, mas de dar estrutura para eles. Existe uma diferença enorme entre eu quero isso e eu quero isso, mas para chegar lá eu preciso fazer A, B, C. A segunda opção pode parecer menos romântica, mas é ela que transforma o desejo em projeto. Pode ser que essa seja uma boa semana para pegar aquela ideia ou um projeto que ficou ali martelando na sua cabeça e perguntar: o que é necessário para tornar isso real? É claro que não vai ser concretizado da noite para o dia, mas é que você começa a enxergar a ponte entre a vontade e a realidade. E o único obstáculo entre você e o seu sonho é o primeiro passo que precisa dar. E eu gosto muito que no meio de tudo isso, Vênus encontra Júpiter também no dia 17, que segunda-feira, né? E é, claro, Vênus maravilhosa, num aspecto de sextil com Júpiter, que é o nosso grande benéfico. Porque depois da gente falar de disciplina, realidade e estrutura, né, com Saturno ali, seria muito fácil transformar essa semana numa grande bronca sobre produtividade, né? Até agora a gente está falando sobre isso. Mas não é só isso. Também existe espaço para o prazer, para a generosidade, o afeto, a beleza, encontros e coisas que simplesmente fazem a vida ficar mais gostosa. Para a gente lembrar que amadurecer uma vontade não significa matar o prazer que existe nela. Você pode querer alguma coisa e ainda assim aproveitar o caminho. Pode levar seus desejos a sério sem transformar cada um deles em uma obrigação. E a pergunta que eu deixo para você se fazer e refletir nesse momento é: eu estou construindo uma vida que funciona, mas também uma vida que eu gosto de viver? Porque uma coisa sem a outra pode acabar ficando muito vazia. E chegamos no dia 19/8, a lua crescente em Escorpião. Aqui a semana começa a ficar um pouco mais profunda. A lua crescente é um momento de movimento. Aquilo que começou na lua nova começa a pedir atitude, ajustes, andamento. E quando está em Escorpião, existe uma tendência a não aceitar respostas muito superficiais. E aqui, minha bruxa, não será no sentido mental, é no sentido visceral mesmo, bem a la Escorpião. Tem vezes que a gente diz que quer alguma coisa, mas quando chega a hora de colocar toda a nossa energia e empenho, percebe que existe outra verdade ali. E esse aqui é um bom momento para você olhar para onde a sua energia está indo. O que está recebendo sua atenção, o que está te consumindo e, principalmente, o que você está mantendo vivo simplesmente porque tem medo de deixar morrer. Escorpião, ele vem para arrancar o band-aid, assim, sabe, da ferida. E essa pergunta fica ainda mais interessante quando Vênus encontra Saturno em oposição no dia 21. Porque Saturno, ele tem uma maneira muito particular de nos mostrar a realidade. Mas não necessariamente de uma maneira agradável, né? A gente também sabe. E sim de uma maneira mais honesta. Em relacionamentos, por exemplo, isso pode trazer uma percepção mais clara sobre limites, responsabilidades, reciprocidade, expectativas, mas não significa automaticamente fim de relacionamento, distanciamento ou qualquer previsão dramática dessas.
mas uma visão mais consciente, madura. E isso vale para muito mais do que relações, como projetos, sonhos, trabalho, dinheiro, expectativas. Tem coisas que são lindas como possibilidade, mas que precisam de estrutura para se sustentarem. Então, a reflexão para esse período é aprender a diferenciar aquilo que é difícil daquilo que é impossível. E o que é possível daquilo que simplesmente não é recíproco. Isso pode doer um pouquinho, mas também pode libertar. E aí, quase como se o céu tivesse passado a semana inteira nos fazendo perguntas, o sol entra em Virgem no dia 22. E eu amo esse encerramento. Nós saímos de uma temporada leonina muito ligada à expressão, criatividade, ao desejo de existir plenamente, de ocupar nosso espaço. E então o sol entra em Virgem, que pergunta lá para toda aquela criação que se fez em Leão. Muito bonito. E agora, como você vai cuidar disso? Como vai organizar? Como pode melhorar? Como transforma aquilo que percebeu em uma prática? Bora conhecer um pouquinho sobre os nativos desse sol? Virgem, assim como Gêmeos, é regido por Mercúrio, mas ele manifesta essas características de maneira diferente. Enquanto Gêmeos tem aquela curiosidade insaciável, criatividade e disposição para aprender um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Gêmeos é ar, né, minha gente? A curiosidade e criatividade de Virgem, que é do elemento terra, é mais organizada. Virgem direciona sua energia para um projeto por vez, porque ele precisa entregar perfeição. Quando penso nesse signo, logo me vem o fichário cheio de divisórios da personagem Mônica de Friends. Ela é a personificação do virginiano. E não é só na organização. Os nativos desse signo tendem a ser mais disciplinados, pragmáticos e vão direto ao ponto nos assuntos, que costumam tratar com mais rigidez, podemos dizer. E veja bem, essa rigidez gera autocrítica também. Você costuma se cobrar bastante por aí? Por outro lado, esse gosto pelo desempenho impecável gera trabalhos maravilhosos. Você já teve a oportunidade de trabalhar com um virginiano? Eles pegam no pé, mas entregam. E entregam bem feito, viu? E na limpeza? Uh! Tudo tem dois lados. E é no lado mais sombra do seu sol, meus queridos virginianos, que vocês podem aprender com seu oposto complementar. Peixes. Experimentem a leveza das águas piscianas e se permitam mergulhar em seus sonhos e sentir mais, se permitindo pausar para ouvir o seu interior, além do mundo material. Dito isso, feliz temporada. E aí, o que você achou do céu dessa semana? Ele vem assim contando, sabe quando a gente tá contando uma história e vai passando por várias fases ali, né? Cada fase complementa um pouquinho a outra. É o que eu vejo no céu dessa semana. Todos os dias existem movimentos assim se complementando e contando essa história. Mas como a gente vive numa rotina sempre movimentada, a gente não presta atenção nos detalhes, não tem como perceber essas coisas acontecendo. E é legal quando a gente tem uma visão assim panorâmica. Antes a gente se despedir, vamos saber sobre o arcano da semana? E a carta que saiu nesta semana, minha gente, tem tudo a ver, impressionante. Eu adoro quando se conectam o tarô e a astrologia, maravilhosos. A carta que saiu nessa semana é o Sete de Ouros. E como é o Sete de Ouros? Vou descrever aqui para você que talvez não conheça essa carta. Ela retrata um rapaz, parecendo um jardineiro, né? Porque ele está realmente em frente ao seu jardim. E ele tem 7 moedas de ouro, que são os ouros do naipe, dentro desse jardim, digamos. E ele está ali escorado na enxada, né? Não sei se é uma enxada, se é uma pá, observando esses ouros que seriam os frutos do seu trabalho.
porque Urus é terra, né? Ele fala de estabilidade. Bem nesse momento que a gente está chegando em Virgem, olha que bacana. Então, o que que o Sete de Ouros vem contar para essa semana? Ele vem te convidar a olhar para o seu trabalho, igual esse rapaz está olhando para os frutos que ele plantou e que agora estão aparecendo. Avaliar. Às vezes a gente entra num ritmo de trabalho contínuo, tão inesgotável, né? A gente não para. É só trabalho, só produção, produção. Mas você já parou para ver o que você já produziu? Os resultados do que você já plantou? E a partir daí, quando você vê o que já plantou, o que já colocou no mundo, faz sentido para você? Então, esse convite de avaliar o seu trabalho é para saber como você vai lidar com ele daqui para frente. As suas criações, o que você já colocou no mundo, vale a pena continuar colocando energia nisso ou alguma coisa precisa ficar para trás? Vale a pena continuar investindo? Faça essa pausa necessária. Considera se precisa realmente investir mais tempo e esforço nessas tarefas. É aquele famoso dar um passo para trás e refletir, criar novas estratégias, ou talvez seguir numa direção totalmente diferente. Porque algumas vezes a gente se mantém no mesmo caminho por medo de ter que encontrar um novo. Isso te lembra alguma coisa que a gente acabou de conversar? Da lua crescente em Escorpião? Sobre aquele medo de deixar algumas coisas morrerem? E se eu pudesse deixar uma pergunta para você levar para essa semana, depois de tudo que a gente viu, depois do Sete de Ouros vir para encerrar assim, com chave de ouro toda essa história, seria os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades. Eles estão recebendo a energia que precisam para realmente existir, para se manifestarem? Se a resposta for não, não precisa transformar isso em culpa. Talvez esse seja um convite para se reorganizar, ou para perceber que não quer mais, ou ainda para perceber que quer muito, mas precisa encontrar uma maneira mais realista de chegar lá. Pode ser que descubra que estava tentando sustentar algo que já não faz sentido. Depois do eclipse, antecedendo o próximo, essa é uma fase para não correr e criar uma vida nova ou fazer mudanças drásticas. E sim, começar a construir com mais consciência a vida que realmente queremos sustentar. Que a sua semana seja linda, maravilhosa. Aproveita, corre lá no Instagram do Mística Lua para você conhecer, para acompanhar as postagens, os nossos bate-papos por lá pessoalmente. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse universo, que é você, cada um tem o seu mapa único, né? Me procura por lá também. Estou com a agenda aberta para fazer leitura de mapa natal, mapa vocacional, que é o de carreira, e também de revolução solar, que é aquele que fala sobre o seu novo ciclo quando você está fazendo aniversário. E é claro, a mesa de tarô está aberta aí todos os dias para a gente conversar com mais profundidade ainda. É só me encontrar lá. Até a próxima. Blessed be.